Muito bem, correção das atividades propostas do 7º ano, né? Temos aí esses polígonos, esses triângulos desenhados e está pedindo os valores de x e y que estão representados aí. Na letra A, né, nós temos aí um triângulo com ângulos internos valendo 50, 58 e x. Bem, nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Então, se a gente somar 50 com 58, dá 108. Quanto que falta para que nós somemos 180? 72 graus. Então, o x vale 72. Como y é suplementar de x, é adjacente e suplementar de x, adjacente porque tem um lado em comum e suplementar porque a soma dos dois dá 180. Veja que y é a soma dos outros dois ângulos internos do triângulo, né? Y é igual ao que falta em x que está lá nos outros dois ângulos internos. Então, y é 108. Na letra C, o que o professor Daniel fez? Ele completou o ângulo, o triângulo com os ângulos internos. O ângulo rosa e o ângulo azul, né? Qual é o complemento? O suplementar de 125? 55. E o ângulo azul, ele mede 46. Por quê? Porque ele é oposto pelo vértice ao ângulo de 46 aí que foi dado na figura, né? Com isso, eu já tenho dois ângulos internos ao triângulo, que são os ângulos de 55 e de 46. 55 mais 46 dá 101. Quanto que falta? Quanto que tem que ser o x para que a soma seja 180? Então, o x tem que valer 79. Como o professor já disse, se o x é 79 e o y é o suplementar dele, o y é a soma dos outros dois ângulos internos. Os outros dois ângulos internos, a gente já fez essa conta, dá 101 graus. Então, o y vale 101 graus. Questões 41 e 42, lembrando que todas essas questões estão no nosso caderno de atividades, né? Aí o professor Daniel fez um desenho de um triângulo ABC, colocou o ângulo A medindo 44, o ângulo B medindo 51. E aí o exercício, claro que você já está vendo o triângulo completo, né? Com todos os ângulos aí colocados, mas na letra A, quanto mede o ângulo adjacente a B? O ângulo B mede 51. O adjacente a B é o externo e que é suplementar, ou seja, que a soma dele com 51 dá 180. 129. Está pedindo, na letra B do exercício 41, o ângulo externo adjacente a A. Aí o professor Daniel fez aí o ângulo externo adjacente a A. Muito bem. Quanto que eu tenho que acrescentar a 44 para que dê 180? Para que dê o ângulo de meia volta, o ângulo raso? 136. Quanto que mede o ângulo interno C? Ah, professor, se eu já tenho 44 no A e 51 no B, essa soma me dá 95 graus.
Se eu já tenho 95 nos ângulos internos do meu triângulo, falta quanto para chegar em 180, já que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180? Faltam 85 graus, que é o C. E veja que, mais uma vez, né, o externo, que é adjacente a C, é a soma do A e do B, que é 95. Bem, esse desenho que o professor Daniel fez aí, desse triângulo, esse desenho que o professor Daniel desenhou é ótimo, né? Está pedindo para ser classificado o triângulo em relação aos ângulos, em relação aos lados. Todos os ângulos internos deste triângulo são menores do que 90 graus. Se são menores que 90 graus, são ângulos agudos. Então, o triângulo é acutângulo. Se tem todos os ângulos menores que 90 graus, mas são todos ângulos diferentes, não tem nenhum ângulo correspondente igual, que tem o mesmo valor, 85, 51 e 44. Se tem todos os ângulos internos diferentes, terá todos os seus lados também diferentes. Então, é um triângulo escaleno em relação aos lados. Próxima. Bem, a questão 63. Aí na letra A, o professor fez o desenho do triângulo lá embaixo, à esquerda, né? O lado, um triângulo ABC, o lado AB mede 9, o lado AC mede 6 e o lado BC mede 8. Bem, nós trabalhamos nas aulas passadas a relação entre os lados e os ângulos internos de um triângulo, né? Então, o maior lado sempre será oposto ao maior ângulo. O menor lado sempre será oposto ao menor ângulo. Então, como foi nos dado o lado AB como o maior, que é 9 centímetros, com certeza o ângulo C será o de maior abertura aí desse triângulo, né? E lembrando que a gente pode nomear um ângulo, como o professor colocou aí, ACB, o C no centro, porque é o ângulo que nós estamos fazendo referência, com o acento, com o chapéuzinho, né? Para vocês entenderem mais facilmente, ou a gente pode chamar apenas de ângulo C. E como o lado AC é o menor ângulo desse triângulo é o ângulo B. Veja que quando o professor Daniel fala lado AB, se é um triângulo ABC, se o professor Daniel falou A e B, então o ângulo vai ser C. Veja que o professor Daniel falou que o menor ângulo é o B. Então, quais são os vértices que formam o ângulo B? C e A, certo? Muito bem. Na letra B, no exercício B, está falando que um triângulo isósceles tem lados medindo 9 e 4. Está faltando um, né? E aí vamos verificar. Esse outro lado deste triângulo, ele vai medir 9 ou ele vai medir 4? Porque se é um triângulo isósceles, tem que ter dois lados iguais. Aí veja que o professor Daniel colocou aí primeiro, se o lado que está faltando for 4. Desculpa. Quando fizermos a condição de existência, nós vamos pegar o primeiro lado 4
E vamos fazer. 4 vai ser menor do que 4 mais 9? Vai valer. Porque 4 vai ser menor do que 13. Lógico que se eu pegar o outro 4, né, que eu considerei que o meu triângulo tem dois lados de medida 4 e um lado de medida 9. Né? Se eu pegar para o segundo lado 4, também vai valer. Agora, quando eu pegar o lado 9 e fizer a condição de existência, né? E vai ter a condição que 9 menor do que 4 mais 4. 9 é menor do que 8? Não, 9 não é menor do que 8. Então, não é possível construir este triângulo de medidas 9, 4 e 4. Claro que aí nós vamos verificar se o outro lado do triângulo for 9, se for um triângulo isósceles de lados 9, 9 e 4. Bem, 4 é menor do que 9 mais 9? Com certeza, 4 já seria menor do que 1 dos 9. E somando os dois 9, então. E não importa se eu pegue qual lado que mede 9 que eu pegue. Quando eu fizer a comparação com a soma dos outros dois, né? 9 mais 4, 13. 9 vai ser menor do que 13. A condição de existência foi respeitada. Então, o triângulo isósceles 9, 9 e 4, ele é possível ser construído, certo? Na letra C, nós temos aí o triângulo PQR, que o professor Daniel desenhou do lado direito aí da sua tela. O ângulo P mede 42, o ângulo Q mede 28. Logo, o ângulo R é o que falta para que a soma desses três ângulos dê 180. Então, 42 mais 28 dá 70. Quanto que falta para chegar em 180? Faltam 110 graus, certo? Vamos lá. Qual é o menor lado? É aquele que está oposto ao menor ângulo. Qual o menor ângulo? O ângulo Q. Então, o oposto ao ângulo Q é o lado PR. Ou RP, né, como queiram. E qual que é o maior lado? O maior lado é aquele que está oposto ao maior ângulo. Qual que é o maior ângulo? R. R é o ângulo R, é o ângulo que está no vértice R. Então, o lado PQ, ou QP, como queiram, é o que tem a maior medida. Professor, e qual é a classificação deste triângulo? Esse triângulo tem um ângulo obtuso. Não é um ângulo obtuso? 110 é maior do que 90. É um ângulo obtuso menor que 180. Está entre 90 e 180. Então, é um triângulo obtusângulo em relação aos ângulos. E em relação aos lados, se tem três ângulos internos diferentes, terá três lados diferentes. Se tem três lados diferentes, ele é escaleno. Questão 66. É possível que a gente construa o triângulo de lados
8, 18 e 10? Bem, vamos lá. Se eu pegar o menor lado, 8, ele já é menor do que o 18 ou menor do que o 10, não é verdade? Se eu pegar o lado 10, este lado 10, será o maior lado do triângulo? Não. Ele já será menor do que o 18. Então, lógico que vai ser menor do que a soma do 18 com 8. Então, pessoal, a condição de existência do triângulo, ela pode ser resumida apenas se a gente olhar o maior lado, se compararmos o maior lado com a soma dos outros dois. Nesse caso aí, o 18, ele é menor do que a soma dos outros dois, que é 8 e 10. 8 mais 10 dá 18. 18 é menor do que 18? Não, 18 não é menor do que 18. Então, não é possível construir o triângulo que tem essas medidas aí. 8, 18 e 10. Ângulos internos 70, 70 e 40. Será que nós conseguimos construir um triângulo que tenha estes ângulos internos? Quando eu faço a soma 70, 40 mais 70 dá 180 graus. 180 graus é a soma dos ângulos internos de um triângulo. Então, esse triângulo aí é possível de ser construído. Nós conseguimos, esse triângulo existe sim. Na letra C, nós conseguimos construir um triângulo de medidas 7, 12 e 6. Veja que se eu tomar o 7, o lado 7, ele já vai ser menor que 12. Logo, ele vai ser menor do que 12 mais 6. Se eu tomar o lado 6, logo, é lógico que ele já é menor do que o lado 7, ele já é menor que o lado 12, com certeza ele será menor do que a soma 7 mais 12. Então, veja que basta analisarmos o de maior lado, em relação aos outros dois. 12 é menor do que a soma dos outros dois? 12 é menor do que 7 mais 6? 12 é menor do que 13? Sim, 12 é menor do que 13. Então, verificamos que é possível construir este triângulo. Letra D. Um triângulo que tem os ângulos internos medindo 70, 70 e 70. Bem, se eu faço 70 vezes 3, dá 210. E a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Logo, não é possível construir um ângulo que tenha, um triângulo que tenha ângulos internos 70, 70 e 70. Na letra E, agora os ângulos externos. Nós sabemos que a soma dos ângulos externos de qualquer polígono, seja ele triângulo, quadrilátero, pentágono, será sempre 360. E aí o exercício falou que um triângulo com ângulos externos medindo 120, 140 e 100. Quando eu somar estes três ângulos, a soma deles dá justamente 360. Então, nós conseguimos sim construir este triângulo. Bem, na letra F tem um conceito aí que nós trabalhamos no ano passado, um conceito de perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Nesse caso aí de um triângulo, é a soma dos 3 lados do triângulo. O exercício nos deu 19 e 8. 19 e 8. Falta quanto para chegar em 36? Faltam 9. Por quê? 19 mais 8 dá quanto? Quanto? 27. 27 para 36
9. Se fosse 26 para 36, 10. Como tem 1 a mais, vai ficar 1 a menos para chegar no 36. Bem, e aí nós temos os 3 lados do triângulo. Nós temos o lado 19, o lado 8 e o lado 9. Como o professor Daniel falou nas questões anteriores, basta que analisemos a medida do maior em relação à soma dos outros dois. Qual que é o maior? O de medida 19. Os dois menores, 8 e 9, que somados dão 17. 19 é menor do que 17? Não. Então, eu não consigo construir um triângulo de medidas 19, 8 e 9. Muito bem, espero que vocês tenham gostado da aula. Não se esqueçam de, sempre que tiver dúvida, entrar no site, olhar a aula de novo, pode mandar pergunta para o professor no e-mail, pode mandar pergunta para o professor no Instagram, pode mandar dúvida para o professor pelo WhatsApp, né? Tem muitos aí que tem o WhatsApp do professor, não tem problema, ok? Próximas aulas, nós nos encontramos para a correção de mais exercícios. Valeu, até a próxima!